Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos a parte 1 do livro A Voz do Silêncio, por Helena Blavatsky. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Parte 1. Introdução à edição de 1939. 1. Um livro vivo. Faz exatamente 50 anos que A Voz do Silêncio foi publicada pela primeira vez. Desde então, muitas edições têm se sucedido rapidamente, não menos que 14, apenas com os editores originais. Alguns livros nascem mortos, alguns são de vida curta e outros alcançam certa medida de popularidade e duram sua geração. Porém, com razão, se tem considerado uma alta ambição esperar-se que um livro seja lido por 2 gerações. Poucos escritores o conseguem, e menos ainda são os que escrevem para os séculos. As obras de H.P. Blavatsky já lograram a distinção da penúltima categoria, e estou certo de que, por fim, lograrão conseguir a mais elevada meta ambicionada. Mas, à proporção que os anos avançam, as introduções podem auxiliar a tornar os livros das primeiras gerações mais rapidamente aceitáveis à nossa. Por essa razão, esta edição de jubileu foi suprimida de uma introdução, a fim de que a geração mais jovem possa melhor compreender o valor deste tesouro de ensinamentos teosóficos, vendo-o colocado em seu curso histórico. Uma vez apresentada a autora por seu nome completo, daqui em diante me referirei a ela apenas por suas iniciais. São 2 as razões. Uma é que ela descrevia o seu livro no frontispício como traduzido e anotado por HPB. A outra é que no exemplar de apresentação feita por ela a si mesma, conservado nos arquivos de Adyar, ela escreveu na folha em branco HPB, a H.P. Blavatsky, sendo a última forma externa que servia de veículo à primeira. É com HPB que temos principalmente que ver em todo o ensino teosófico em seu sentido mais profundo. 2 ciclos menores de 7 anos haviam se passado desde a fundação da Sociedade Teosófica em Nova York, a 17 de novembro de 1875. Um trabalho hercúleo fora executado por HPB nesses primeiros 14 anos para iluminar a tenebrosa ignorância do mundo. Havia ela escrito, além de inúmeros artigos, as obras monumentais Isis sem Véu e A Doutrina Secreta. Chegara a hora de fazer soar a nova nota. A Sociedade Teosófica estava florescendo, seus membros aumentavam, seus ensinamentos se espalhavam e mais gente ingressava no movimento. Surgiu uma dupla necessidade. Em primeiro lugar, a de um compêndio dos ensinamentos, mais fácil de manusear e assimilar do que seus 2 livros gigantes em vários volumes. Em segundo lugar, a de um guia na vida prática para que o pensamento pudesse cristalizar-se em ação, a teoria em prática. Ambas as necessidades foram supridas pela publicação em 1889 de A Chave da Teosofia e A Voz do Silêncio, cada qual de máxima valia em sua própria esfera. A primeira, a obra mais compreensiva e sistemática de HPB, e a segunda, um dos livros mais inspiradores do mundo. Foi o seu último esforço neste mundo, o último serviço prestado àqueles cujo porta-voz ela era, e a sua obra para a elevação moral e mental da humanidade. Embora fisicamente próxima de seu fim, as faculdades mentais de HPB permaneceram sempre inalteradas. Sua morte 2 anos depois não foi um lento expirar, mas um súbito salto para uma nova existência. 2. Em Fontainebleau. Os últimos anos de sua vida foram vividos em Londres, na Lansdowne Road 17, com folgas ocasionais, antes visitas,
pois ela jamais cessou por um momento suas atividades pela teosofia, no país ou no continente. Foi durante uma estada em Fontainebleau, perto de Paris, que teve lugar a produção da Voz do Silêncio. Enquanto ocupada em escrevê-lo, ela foi ali visitada por Annie Besant, que havia se filiado à Sociedade Teosófica no ano anterior e estava acompanhada de Herbert Burroughs, seu fiel cooperador em suas atividades sociais. Ao que estes dois, pertencentes ao grupo de discípulos de HPB, escreveram no registro de suas visitas, devemos os vislumbres sobre a escrita real do livro apresentados abaixo. Esses vislumbres nos darão uma vívida impressão da autora e de seu livro, por ocasião de escrevê-lo, segundo a observação ocular das testemunhas. O mais antigo registro é o de Herbert Burroughs, escrito no ano da morte da autora, em 1891. Da HPB, autêntica, só conseguimos vislumbres ocasionais. De seu vasto e profundo conhecimento, o que poderíamos falar? Apenas nos alcançaram sempre ondulações desse conhecimento, mas essas formariam um oceano comum. Provavelmente jamais saberemos todos os motivos de sua recente encarnação. Em 1889, Annie Besant e eu estivemos com ela na França, na floresta de Fontainebleau. E nesse ínterim, ela fez conosco uma revisão da parte manuscrita da Voz do Silêncio. Remontando a esse tempo, recordo-me de que as passagens que mais a impressionaram foram as que descrevem a trabalhosa ascensão da alma peregrina. No exemplar do livro que me deu e que nunca me deixou, ela escreveu: a Herbert Burroughs, meu velho amigo de uma e outra e melhor encarnação, de sua sempre amorosa HPB. Pode ser que nessas palavras se oculte parte da chave da vida que ambos conhecemos. A parte lida por HPB aos seus dois visitantes é indubitavelmente o terceiro fragmento, intitulado Os Sete Portais, e é com efeito a mais impressiva. Mais tarde veremos que ela ainda o deu a ler a outro visitante, do que podemos seguramente concluir que, em sua opinião, esta era a sua obra mais profunda, como na opinião de seu visitante era a maior joia de toda a nossa literatura teosófica. O que pensou Annie Besant sobre isso? Temos a felicidade de ter também a sua opinião registrada em duas versões. A mais antiga e mais curta se encontra em sua autobiografia, vinda à luz 2 anos depois da morte de HPB. Eu fora convocada a ir a Paris para assistir, juntamente com Herbert Burroughs, ao grande congresso trabalhista realizado ali de 15 a 20 de julho, e ambos passamos 1 ou 2 dias em Fontainebleau, em companhia de H.P. Blavatsky, que havia se retirado para o exterior a fim de passar umas semanas em descanso. Ali vi sua tradução dos maravilhosos fragmentos de O Livro dos Preceitos de Ouro, agora tão amplamente conhecido sob o nome de A Voz do Silêncio. Ela o escreveu rapidamente, sem qualquer cópia material diante de si, e à tarde me fez lê-lo em voz alta para verificar se o inglês era decente. Ali estava Herbert Burroughs e a senhora Candler, uma leal teósofa norte-americana, e sentamos-nos em volta de HPB, enquanto eu lia. A tradução estava em perfeito e formoso inglês, fluente e musical. Apenas 1 ou 2 palavras nos pareceram poder alterar-se, e ela nos fitava, qual uma criança assustada, admirada de nossos elogios. Elogios que qualquer um com senso literário endossaria se lesse esse esquisito poema em prosa. 2 anos depois, em 1895, Annie Besant fez um relato mais completo numa de suas conferências. Havendo primeiro falado da doutrina secreta de HPB, a conferencista prosseguiu. Agora resta outro ponto acerca de outro livro seu,
que é para mim de um interesse todo especial. A Voz do Silêncio, um livro que podeis conhecer. Coincidiu ser escrito enquanto eu estava com ela em Fontainebleau. É um pequeno livro, e o que vou dizer se cingirá apenas ao livro. Não falo das anotações que foram feitas depois. O livro é o que podemos chamar um poema em prosa em 3 capítulos. Escreveu-o em Fontainebleau e a maior parte foi escrita enquanto eu estive com ela. Eu me sentava na sala enquanto ela o escrevia. Sei que não o escreveu recorrendo a quaisquer livros. Escreveu-o seguramente, hora após hora, exatamente como se estivesse escrevendo de memória ou lendo, mas sem nenhum livro. Ela produziu de tarde esse manuscrito que eu a vi escrever estando sentada ao seu lado e pediu-me e a outros que corrigíssemos o seu inglês, alegando que o havia escrito tão rapidamente que estava certa de que a redação era má. Não o alteramos, senão em algumas palavras, e o livro permanece como uma espécime de obra literária maravilhosamente bela, sem incluir o resto. O livro é, como disse, uma prosa em verso, cheia de inspiração espiritual, cheia de alimento para o coração, estimulando as mais sublimes virtudes e contendo os mais nobres ideais. Não é uma salada feita de iguarias de várias fontes, mas um todo ético e coerente. Move-nos não pela exposição de fatos reunidos de livros, mas por um apelo aos instintos mais divinos de nossa natureza. Em si, ele é a melhor testemunha da fonte de sua origem. 3. Em Jersey. A visita a Fontainebleau ocorreu na segunda quinzena de julho de 1889. Agora vamos ao mês de agosto, quando G.R.S. Smith, outro de seus discípulos imediatos e fiéis auxiliares no trabalho, e o último de seus secretários particulares, teve a oportunidade de dar-nos outro vislumbre do progresso da obra de HPB, havia regressado à Inglaterra e permanecia em Jersey, donde um telegrama urgente convocou a vinda de Meade e para onde ele voou, por certo, achando. Deixemo-lo descrever em suas próprias palavras. Que calorosa saudação havia na varanda daquela mansão, que era um favo de mel, que azáfama para ter tudo confortável para o recém-chegado. Quase sempre me constituiu surpresa que a principal das acusações assacadas contra HPB houvesse sido as de fraude e simulação. Por minha própria experiência, ela foi sempre super confiante nos outros e pródiga em sua franqueza. Como um dos exemplos, nem bem eu cheguei, ela me passou o punhado de todos os seus papéis e comecei a trabalhar numa pilha de correspondência que de outro modo teria permanecido sem resposta até o dia do juízo, pois o que ela mais detestava era ter de responder cartas. Um dia, pouco depois de minha chegada, HPB entrou em minha sala com um manuscrito que me estendeu dizendo: "Leia isso, velho, e diga-me o que você pensa a respeito." Era o manuscrito da 3ª parte da Voz do Silêncio, e enquanto eu o lia, ela permanecia sentada e fumava seus cigarros, batendo o pé no assoalho, como era seu hábito frequente. Eu o fui lendo, esquecendo a sua presença na beleza e sublimidade do tema, até que ela quebrou meu silêncio com: "Está bem?" Eu lhe disse que era a maior joia em toda a nossa literatura teosófica e tentei, contra meus hábitos, traduzir em palavras o entusiasmo que eu sentia. Mas mesmo então, HPB não estava satisfeita com a sua obra e expressou a maior apreensão de que houvesse falhado em fazer justiça ao original em sua tradução e de que dificilmente poderia convencer-se de que se havia saído bem. Esta era uma de suas principais características. Nunca estava confiante em seus trabalhos literários e prazerosamente ouvia toda a crítica, mesmo de pessoas que deviam manter-se silenciosas.
De maneira estranha, ela se sentia sempre mais temerosa por seus melhores artigos e trabalhos e mais confiante em seus escritos polêmicos. 4. Em Londres. Nossa última testemunha é uma correspondente norte-americana que a visitou em Lansdowne Road 17 na primeira ou segunda semana de setembro seguinte. O coronel Alcott, numa viagem à Europa, havia chegado em Londres no dia 4 e permanecia com HPB na Lodestone Road, uma dessas largas e belas ruas, informa-nos nossa correspondente, que se encontram nas vizinhanças do Hyde Park, onde cada casa é um lar e um lar que podia satisfazer nobremente. Bem conservados jardins ou quintas de verdes arbustos dão um toque de graça aos edifícios de estrutura de pedra que ali se usam. Oui, madame, entrissez-vous plot, foi a resposta cordial à pergunta. Madame Blavatsky está? Posso vê-la? Introduzida na primeira sala à esquerda, onde uma mesa grande e móveis indicavam sinais de uso, talvez uma sala de jantar, quem sabe uma sala de recepção e, às vezes, de estudos, pois sobre a mesa havia diversos papéis e escritos. Eu esperei por mais ordens. Após alguns minutos, abriu-se uma porta de 2 folhas e me vi face a face com um cavalheiro de grande físico, rosto afável, barba maravilhosa, um cavalheiro de maneiras e aparência tão únicas que involuntariamente exclamei: Coronel Alcott? Exatamente, e a senhora é minha compatriota. Sente-se, apenas há alguns dias ele havia chegado em Londres, procedente da Índia. Os minutos voavam à medida que ele falava do trabalho, e apenas foi interrompido por uma porta que se abria, anunciando a entrada de Madame Blavatsky. Como descrevê-la? Seria impossível. Uma impressão geral de bondade, de poder, de maravilhosos predicados. É tudo quanto me resta na mente neste momento. Ela se locomovia com dificuldade, pois sofria muito de reumatismo. Mas rindo, afirmava, enquanto se sentava numa poltrona: já enganei os médicos e a morte tantas vezes, que, dizem eles, eu espero enganar também este reumatismo. Mas não é coisa fácil. Mas ainda escreve, madame? Por certo, escrevo como sempre. E o coronel Alcott interrompendo: que importa um pouco de reumatismo, contanto que ele não lhe atinge o cérebro nem os escritos. E todos nós rimos. Falamos de teosofia e de sua rápida expansão, de seus cooperadores, do Dr. Buck, de Cincinnati, cujo retrato estava pendurado bem acima de minha cabeça e cujo bem conhecido rosto parecia sorrir uma saudação de boas-vindas a todos nós. Viu anunciada esta obra, madame? E colocou-me nas mãos as primeiras provas de seu novo livro, A Chave da Teosofia. Eu não o tinha, e ela acrescentou que seria publicado muito logo, como também um livro muito menor que acabara de terminar, A Voz do Silêncio. Ao manifestar minha surpresa diante da soma de seus escritos, bem como de seus imensos conhecimentos revelados, o coronel Alcott observou: trabalho com Madame Blavatsky há vários anos, e sei muito bem disso. Ela é uma locomotiva a vapor para escrever. E quando lhe digo que ao escrever Isis sem véu, com seu vasto número de citações de antigos escritos, ela tinha acesso a apenas uma pequena estante de livros comuns, se acreditar no que lhe digo, ela lê na luz astral tão claramente como em páginas abertas. Todo este tempo percebi que um par de olhos liam meus próprios pensamentos e que um rosto oposto a mim, que podia tornar-se a qualquer momento tão imóvel como uma esfinge, estava no momento muito amável e animado. Não posso conceber nenhuma personalidade tão expressiva e de força de vontade tão indomável quanto Madame Blavatsky. A sala onde nos achávamos sentados estava impregnada de sua individualidade. Estava cheia de tudo que sugeria pensamento, refinamento.
trabalho literário, interesse por amigos, mas não sobrava lugar para a mera exibição de inúteis ornamentos. A mesa, com o Coronel Olcott no lado e ela no outro, estava lotada de papéis e livros, e as paredes cobertas de fotografias. E aqui no coração da agitada cidade, vive e trabalha a fundadora da Sociedade Teosófica. É o último vislumbre que temos da Voz do Silêncio antes de sair do prelo, o que ocorreu antes do fim do mês. Em dezembro, o editor interino de The Theosophists menciona Coronel Olcott há algum tempo e escrevera para noticiar na revista ambos, A Chave e A Voz. No entanto, os primeiros exemplares não haviam chegado ainda a adiar. A reportagem sobre os 2 livros só apareceu no número de fevereiro seguinte. Foi o mais precioso livro de HPB e o último que ela viu impresso. Foi publicado simultaneamente numa edição inglesa e outra norte-americana, como se evidencia das 2 marcas diferentes, a Diamadras em uma, New York na outra. Esta última é de papel mais encorpado. Existem 2 exemplares com o autógrafo da edição norte-americana em adiar, um no arquivo e outro na biblioteca. O primeiro é a apresentação de HPB a si própria, o outro, a senhora P. Sinnett. 5. O budismo de HPB. Tanto quanto as circunstâncias de sua gênese, conhecemos agora a matéria geral do livro, que é budista na forma e no conteúdo. Alguns anos atrás, apareceu uma edição sob os auspícios da Sociedade Chinesa de Pesquisas Budistas, que continha um retrato e alguns versos abençoadores do falecido Tashi Lama do Tibete, 1883-1937, escritos de seu próprio punho para esta reedição. Até que ponto é verdadeiro que o livro foi efetivamente endossado por sua serena santidade como sendo a única exposição autêntica em inglês da doutrina do coração do budismo Mahayana, como assegurava um escritor, não o sabemos, mas parece não restar dúvida de que teve a aprovação geral do falecido chefe espiritual da Igreja Tibetana. Uma outra autoridade da Igreja Tibetana, o falecido Lama Kasidava Sanda, era também de opinião que, a despeito das críticas adversas assacadas contra as obras de H.P. Blavatsky, há nelas provas internas adequadas de conhecimentos privativos de sua autora, com as mais elevadas instruções lamaísticas em que ela declarava haver sido iniciada. Agora que uma tal declaração de iniciação na sabedoria tibetana é de novo atribuída a HPB, convém notar como considerava ela uma afirmação similar feita no século anterior por Arthur Lillie, o qual, ao contrário do Lyamadava Sandup, não acreditava em tal declaração, mas queria mais precisas informações sobre os 7 anos de iniciação de Madame Blavatsky. A resposta de HPB, datada de 3 de agosto de 1884, foi: o humilde indivíduo deste nome jamais ouviu falar em iniciação durante 7 anos. Talvez a palavra iniciação, com aquela exatidão da explicação dos termos esotéricos que tão proeminentemente caracteriza o autor de Buda e Budismo Primitivo, queira dizer introdução? Se assim for, então lhe direi explicitamente que vivia em diferentes períodos, tanto no pequeno Tibete como no grande Tibete, e que estes períodos combinados somam mais de 7 anos. Detive-me nos conventos lamaicos, visitei Tisgadzé, o território de Tidasho, Humlup e suas vizinhanças, e fui mais além, e mesmo a lugares do Tibete jamais visitados por outros europeus. O conhecimento e inclinações de HPB pelo budismo datam de sua adolescência, quando era ainda moça. Em outra resposta ao mesmo ataque de Arthur Lillie, de 10 de setembro de 1884, ela escreveu: estou plenamente familiarizada com o lamaísmo dos budistas tibetanos.
passei meses e anos de minha infância entre os cálmucos lamaístas de Astracan e com o seu sumo sacerdote. Embora heréticos em sua terminologia religiosa, os cálmucos conservam ainda os mesmos termos, idênticos aos dos outros lamaístas do Tibete. Eu havia visitado Semipalatinsk e as montanhas Urais em companhia de um tio meu, que tem propriedades na Sibéria, bem como na fronteira dos países mongólicos, onde reside o Lama Tarachan. Fiz numerosas excursões além das fronteiras e sabia tudo sobre lhamas e tibetanos antes de meus 15 anos. E numa carta a A.P. Sinet, em 1886, ela nos diz que, quando eu tinha 11 anos, minha avó me levou a viver em sua companhia. Morava em Saratóvia quando meu avô foi governador e antes disso em Astracan, onde ele tinha muitos milhares, alguns 80 ou 100 mil, de budistas cálmucos sob sua jurisdição. Todas essas viagens em sua juventude e depois em países budistas culminaram em 25 de maio de 1880 no Pancil aceito por H.P. Bengali, juntamente com o seu colaborador, H.S. Olcott. Pode ser que este ato público tenha sido, em parte, uma demonstração cavalheiresca para ajudar a causa dos budistas no Ceilão em sua luta contra os poderes privilegiados da Igreja Anglicana e Católica Romana. Porém, também temos a palavra do mestre de que não foi somente isto, e as reminiscências acima em nenhum caso deixam qualquer dúvida de que toda a vida de HPB havia sido atraída para a crença e filosofia budistas. Sua sinceridade em receber o Pancil está provada por seu escrito poucos meses depois, agosto de 1880, ao correspondente na França: sou budista até as pontas de meus dedos, e isso tenho dito durante anos. Isso é confirmado pelo Coronel Olcott, que escreveu: tínhamos anteriormente nos declarado budistas muito antes na América, tanto particular como publicamente, de sorte que isto, receber o Pancil, era apenas uma confirmação formal de nossas anteriores profissões de fé. Antes, em outubro de 1878, HPB havia negado categoricamente que fosse budista. Não abracei a crença budista, nem por convicção, nem por qualquer outra razão. É verdade que encaro a filosofia de Gautama Buda como o sistema mais sublime, o mais puro e, acima de tudo, o mais lógico de todos. Mas o sistema tem sido distorcido durante os séculos pela ambição e fanatismo dos sacerdotes e tornou-se uma religião popular. As formas e os processos do culto exotérico ou popular desse sistema se assemelham demasiado estreitamente aos da Igreja Romana, que os tem servilmente plagiado para jamais me converter a ele. No entanto, nem bem haviam decorrido 2 anos, publicamente ela abraçou a crença budista. Todavia, está muito claro que o seu budismo nunca poderia ser o de qualquer sistema eclesiástico ou igreja do Sul ou do Norte. Assim, se o repórter contra quem ela dirigira sua negativa houvesse simplesmente dito que eu pertencia à religião que Buda havia inspirado, ao invés de me apresentar ao público como uma budista girando a roda da lei, ele apenas teria dito a verdade. Também o Coronel Olcott, em sua maneira abrupta e honesta, torna bem claro que não havia nada de sectarismo na profissão de fé budista sua e de HPB. Ser um budista regular, escreveu, é uma coisa, e ser um corrompido sectário budista moderno é muito outra. Falando por ela e por mim, posso dizer que se o budismo contivesse um simples dogma que fôssemos compelidos a aceitar, não teríamos tomado o Pancil, nem permanecido budistas 10 minutos. Nosso budismo era o do mestre adepto Gautama Buda,
o qual era idêntico à religião sabedoria dos Upanishads arianos e a alma de todas as antigas religiões do mundo. Em resumo, nosso budismo era uma filosofia, não um credo. Em abril de 1883, numa carta dirigida a outro membro na França, HPB alude a si e a outros como nós budistas da escola esotérica Arat, e ao seu budismo, tal qual o testificado pelo mestre numa carta de dezembro de 1883, em que ele traça um paralelo, bem como um contraste entre os dois maiores ocultistas dos primórdios do movimento teosófico, Upasika, Madame B e Subarou, embora discípulos do mesmo mestre, não seguiram a mesma filosofia, uma budista e outra advaitista. Muitos preferem chamar-se budistas, não porque a palavra se vincule ao sistema eclesiástico edificado sobre as ideias básicas da filosofia de Nosso Senhor Gautama Buda, mas por causa da palavra sânscrita Budi, sabedoria, iluminação, e como um silencioso protesto aos vãos rituais e cerimônias vazias que, em casos demasiadamente numerosos, têm gerado as maiores calamidades. 6. O budismo dos mestres. Isso nos leva a perguntar se os mestres de quem HPB derivava e a quem referia todo o conhecimento que era seu, pertenciam a qualquer sistema eclesiástico específico ou igreja. Restringir-nos-emos aos mestres M e KH, os instigadores reais do movimento teosófico, de quem também emanaram as cartas do Mahatma. Esta última citação mostra, para começar, a ampla mentalidade dos mestres e sua transcendência das estreitas limitações religiosas. Eles têm discípulos do hinduísmo ou budismo, do cristianismo ou maometismo, ou de qualquer outra denominação ou seita. É uma ocorrência de todos os dias encontrar estudantes pertencentes a diferentes escolas de pensamento oculto sentarem-se lado a lado aos pés do mesmo guru, escreve o mesmo adepto. Eles se recusam a confinar-se exclusivamente a qualquer dos credos raciais, religiosos ou filosóficos conhecidos da humanidade, nem mesmo ao advaitismo, embora este e o budismo se enfileirem decidida e igualmente entre as maiores dádivas espirituais dos grandes instrutores do mundo para a humanidade. Disse HPB, após muitos estudos que pudemos dedicar-lhes, chegamos à firme convicção de que o Vedantismo e o budismo eram duas filosofias sinônimas, quase idênticas em espírito, se não na prática e interpretação. O sistema Vedanta é apenas budismo transcendental, ou por assim dizer, espiritualizado, enquanto que o budismo é o vedantismo racional ou mesmo radical. Entre esses dois, permanece a filosofia Sankhya. Da maior escola do budismo do norte, a dos Madhyamikas, fundada por Nagarjuna, Kern também disse que sua filosofia constituía a contraparte budista, ou antes, a adaptação da Vedanta escolástica. De maneira semelhante, o professor Radhakrishnan declara que a filosofia de Nagarjuna não difere da interpretação advaitista dos conceitos do Upanishad, de sorte que não é de admirar quando ouvimos dos lábios do mestre KH que nem M nem eu jamais fomos advaitas. E, contudo, nossa instrução a respeito da vida una é idêntica à do advaitista em relação a Parabrahman. E tal se dá, sem dúvida, com todos os princípios fundamentais. Estes são idênticos aos mais profundos ensinamentos filosóficos e religiosos das escolas e das igrejas, porém, livres das limitações raciais e sectárias com que geralmente as sobrecarregam as instituições humanas. Há uma aparente discrepância entre as declarações acima em as cartas do Mahatma, de que nenhum dos dois mestres é advaitino
E a seguinte passagem extraída de uma carta de HPB ao Coronel Walcott, de 25 de novembro de 1885. Transcrevo-a diretamente do original, que se acha no arquivo de Adyar. O mestre M é um perfeito vedantino advaitista, tanto quanto Subarrow e o Ma. KM é um autêntico esoterista da escola budista. Como homens, podem diferir na sua maneira de apresentá-la. Como Mahatmas, eles concordam. Só há uma verdade. A única solução a esta discrepância é, por certo, que de um certo ponto de vista, o advaitismo e o budismo diferem, mas do outro, como vimos, são uma e a mesma coisa. Mas embora os mestres estejam livres de qualquer tinta de sectarismo, contudo eles pertencem externamente a pelo menos uma religião ou igreja específica, a fé budista e a igreja lamaica tibetana. Por causa dessas relações particulares, bem como pelo fato de que o Buda foi o maior dos instrutores do mundo e sua doutrina um dos mais puros ensinamentos espirituais, é notável nas cartas dos mestres certa predileção pelo budismo, ou talvez melhor, uma determinada preeminência concedida ao budismo antes e acima de outras religiões, hinduísmo, maometismo, zoroastrismo ou cristianismo. É supérfluo dizer que essa predileção não é tanto pelos ensinamentos exotéricos quanto pelo budismo esotérico. A expressão particular citada acima de uma das cartas de HPB, nós, budistas da escola esotérica Arati, encontra eco nas palavras do mestre M, ditadas a HPB e comunicadas por ela. Nós, os discípulos dos verdadeiros Aratis do budismo esotérico, e Sangyas, que é a Samyak Sambuddha, o Buda da perfeição, tal como a voz do silêncio traduz o termo. O próprio mestre vai a ponto de chamar a este budismo esotérico a única filosofia verdadeira na Terra. E o Mahakuhan vai ainda mais longe em seu louvor. Depois de mencionar as doutrinas esotéricas de Buda, mais adiante refere o mestre KH haver ele dito que, mesmo o budismo exotérico, é o caminho mais seguro para conduzir os homens a uma verdade esotérica. HPB dá-nos a razão desta preferência de uma religião particular sobre todas as demais, ao explicar que, embora o budismo exotérico, como toda outra religião, tenha também perdido muito de sua vitalidade interna, contudo essa religião sofreu isso menos do que qualquer outra. 7. O budismo do Mahayana. O budismo esotérico, a única filosofia verdadeira sobre a Terra, é uma frase bem digna de se considerar. É deste budismo esotérico que os mestres se declaram partidários, não dos sistemas eclesiásticos. Hinayana ou Mahayana, como de qualquer outra seita ou escola particular do budismo, embora indubitavelmente os sutras do Mahayana pareçam mais próximos de uma verdadeira exposição das doutrinas budistas esotéricas, a julgar pela preferência com que em suas cartas aos mestres os citam diretamente ou as parafraseiam em suas próprias palavras. Talvez baste um exemplo. O budismo do Hinayana nega categoricamente a existência de uma alma permanente, seja em conexão ou à parte do corpo. Todavia, o mestre cita de um livro budista do norte as seguintes palavras de Buda aos seus seguidores: mendicantes, lembrai-vos de que dentro do homem não existe princípio permanente de espécie alguma, e que somente o discípulo instruído que adquire sabedoria dizendo eu sou, sabe o que está dizendo. O budista do sul, concordando inteiramente com as palavras acima grifadas, não admitiria nem mesmo essa vaga concessão de um possível eu, como se acha implícito na segunda metade da sentença. Ainda menos, portanto, a posterior elucidação que o mestre dá desta passagem,
por outra citação apanhada de um livro do norte. Diz Buda: tendes que vos libertar inteiramente dos objetos da impermanência, componentes do corpo, para que vosso corpo se torne permanente. Mas é tão só quando houverem desaparecido todas as aparências externas que restará um único princípio de vida que subsiste independente de todos os fenômenos externos. Em seu incompetente, para dizer o mínimo, livre, quem escreveu as Cartas de Mahatma, 1936, os irmãos Hari asseguram que fizeram cuidadosas pesquisas no Mahaparinibbana Sutta, mas não puderam descobrir ali nenhuma passagem correspondente à curiosa citação do Mahatma, página 113. Contudo, eles tiveram acesso à série de escrituras budistas chinesas de Biao, página 109, porque pesquisar a citação do mestre apenas no livro Pali do Sul, ao invés de fazê-lo no Paranirvana Sutra em sânscrito do norte. É a este sutra que o mestre se refere expressamente e do qual ele tira diretamente a citação, segundo a tradução de Biao dos chineses. Compare-se o texto do mestre dado acima com o seguinte do livro de Biao, página 184. Assim fala o Buda. Por ter o Tathagata se libertado inteiramente dos objetos de impermanência componentes do corpo, por isso mesmo o seu corpo é permanente. Desaparecidas todas as aparências externas, restam tão só aquele único princípio de vida verdadeiro que subsiste independente de todos os fenômenos externos. As demais sentenças no texto do mestre foram evidentemente adicionadas por ele à guisa de comentário. Os irmãos Hari declaram que neste texto o mestre faz Buda desdizer sua doutrina de Anatta, ensinada em toda a sua vida, da qual o mestre em algum lugar se confessa um aderente. Página 111. Esta doutrina proclama a ausência de alma ou o não eu de todos os fenômenos. Mas quem poderá dizer que neste ponto o ensino do Hinayana se aproxima mais da verdade do que o do Mahayana? Em todo caso, o próprio mestre parece achar o segundo mais em harmonia com o budismo esotérico. Para focalizar ainda mais este ponto, oferecerei outra passagem extraída do mesmo Mahaparinirvana Sutra, Biao, página 180. Diz o Buda: ó nobre juventude, quando o mundo, cansado de tristezas, se afasta e se separa da causa de todas essas tristezas, então, por esta voluntária rejeição, permanece o que chamo o verdadeiro eu, e é deste que explicitamente declara a doutrina de que é permanente, pleno de alegria, pessoal e puro. A visão de um budista do Hinayana, a voz do silêncio seria, com efeito, um amontoado de heresias, tão essencialmente é o seu conteúdo uma produção do Mahayana. Está cheio de alma e de eu, como o mostrará um rápido exame do índice. Por exemplo, as palavras do instrutor ao eu liberto, daquele que se tornou Arat. Versículo 90. E agora o teu eu está perdido no eu, tu mesmo em ti mesmo, imerso naquele eu, do qual primitivamente irradiaste. Uma tal glorificação e apoteose do eu seria inteiramente inaceitável a um budista do sul. Durante demasiado tempo, tem estado o Ocidente sob a impressão de que o budismo do Hinayana é o herdeiro mais importante e mais autêntico dos ensinamentos de Gautama. Isto não é verdadeiro, nem como fato, nem como teoria. Essa impressão foi criada pelo entusiasmo dos eruditos ocidentais, que primeiro entraram em contato mais sério com o budismo através das fontes Pali. Mas chegou a hora de se compreender que, tanto em extensão de países e número de fiéis, como em profundidade de filosofia, o budismo do Mahayana superou o seu irmão,
Entre os que trabalham pela expansão de ideias mais claras sobre este ponto, o mais destacado é o professor Daisetsu Teitaro Suzuki. Seus livros auxiliarão materialmente o estudante a compreender melhor a voz do silêncio. 8. Os lamas tibetanos. Dissemos que externamente, de uma forma qualquer, os mestres pertencem à Igreja Tibetana Lamaica. O Mahachohan fala de si e de seus colegas como os discípulos dos lamas perfeitos. E com base na autoridade do esquivo Damodar Kamavalankar, também temos que, por exemplo, o seu venerável guru Deva, isto é, o mestre KH, ocupa um bem conhecido cargo público no Tibete, sob o título de Teshu Lama. Diz-nos ainda C.W. Leadbeater que ambos os mestres, KH e M, pertencem à seita reformada do Gelugpa, ou Capelos Amarelos, a qual também pertencem o Dalai Lama e o Teshu Lama, bem como o governo atual do país. O povo desta seita usa nas grandes solenidades mantos amarelos e curiosos capelos altos, pontudos, semelhantes a capacetes. Desejo ressaltar especialmente este ponto porque existem algumas passagens dos escritos de HPB que parecem negar categoricamente as informações acima. No mesmo ano em que Damodar escreveu o precedente, HPB declarava: jamais sonhou alguém dizer que o Mahatma KH fosse um lama ou monge tibetano. Os que estão imediatamente ligados a ele sabem que ele nunca teve tal pretensão, nem alguém jamais fez isso em seu nome ou no de nosso mestre M, do Coronel Walcott e meu próprio. Nenhum dos dois Mahatmas, cujos nomes são conhecidos no Ocidente, é monge. Nossos Mahatmas não são nem eremitas agora, pois terminaram sua prática de yoga, nem peregrinos, nem monges, pois toleram, porém jamais praticariam ritos budistas populares ou exotéricos. Menos ainda, seriam apóstatas. Contudo, o próprio mestre se confessa não apenas participante de ritos eclesiásticos públicos, mas ter o seu tempo totalmente ocupado por eles. Em cerca de uma semana, novas cerimônias religiosas, novas bolas brilhantes para divertir os bebês e, uma vez mais, estarei ocupado noite e dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, escreveu ele em 1882. Outra prova da conformação dos mestres às instituições externas como sinais, pelo menos, de realidades internas, nos é referido pelo presidente e fundador da Sociedade Teosófica. Quando se ocupava de mobiliar a sala oculta ou o santuário na recém-adquirida sede central de Adyar, ele escreveu em seu diário em 14 de fevereiro de 1883. Anteontem, 12, na presença de Madame Coulomb, caíram naquela sala uma nota de KH e 150 rúpias, com um plano de um santuário para Buda e ordens para construí-lo. O santuário ali está hoje, ao lado de uma lagoa de lótus, próximo ao terreno de cremação e do obelisco do Coronel Walcott, a poucos passos do edifício da sede central. Às 6 horas da manhã, um grande sino de bronze do templo japonês soa a hora para lembrar os que ouvem e sabem. A própria HPB testifica que os mestres, inclusive o seu próprio mestre, usam o capelo amarelo, semelhante a capacete, distintivo dos Gelugpa Lamas. Ele, seu mestre, nunca usa agora o seu pujeri, turbante branco, mas simplesmente cinge um disco amarelo no alto de sua cabeça, como KH. Tais contradições em qualquer outro seriam inexplicáveis, mas em HPB não são incomuns e encontram sua explicação em sua natureza psíquica não bem equilibrada.
A passagem acima citada, em que ela negava qualquer conexão dos mestres com o monasticismo ou o lamaísmo tibetano, é facilmente explicada pelo fato de que fora escrita em resposta a um ataque de Arthur Lillie à veracidade de suas afirmações sobre os mestres. Em tais casos, sua natureza fogosa e impulsiva tendia a levá-la em suas respostas até o exagero, tanto em negações como em afirmações. Uma atenta leitura das cartas do Mahatma não deixa dúvida alguma de que os mestres ocupam cargos oficiais ligados à Igreja Lamaica. Sua presença e participação nas grandes festividades cerimoniais, suas contínuas viagens de um grande mosteiro para outro, sua constante referência a superiores, entre os quais se mencionam especialmente Chöhans e Chutuktus, sendo os últimos bem conhecidos altos oficiais eclesiásticos do governo tibetano. Todas estas coisas são muitas indicações de serem eles próprios lamas ou monges de categoria não inferior na igreja externa, para não falar de sua posição no governo interno esotérico, não apenas do Tibete, mas de toda a Terra. Teria sido melhor, ou talvez mais compreensível, penso, se HPV tivesse se restringido a dizer que os mestres não são lamas ou monges comuns e que eles provavelmente não têm residência fixa num ou noutro dos grandes mosteiros, mas vivem em seus próprios e reclusos ashramas, pois, como nos disse ela mais tarde na Doutrina Secreta, versículo 390, raramente se encontram estes grandes homens em lamazarias, a não ser em curtas visitas. E assim diz Madame A. David New, os verdadeiros adeptos do reto caminho se encontram mais fora dos mosteiros, vivem como anacoretas em pequenas cabanas, nos desertos, em altos cumes nevados. A essas proporções, pois, estou convencido, se tem de reduzir as negativas de HPB. Ela mesma, como já vimos, permaneceu por considerável tempo em diferentes mosteiros tibetanos e nepaleses. Para que poderíamos indagar, senão porque ali poderia ela mais facilmente entrar em contato com os mestres e conhecer sua vontade e sua sabedoria. E não pode haver dúvida de que foi também ali que ela começou a aprender os preceitos de ouro de cor, que constituem o original da Voz do Silêncio. Não posso repetir aqui tudo o que se tem dito sobre este original, sua conexão com o livro de Dzyan, com o sábio budista Aryazanga e o mestre de Jalku. Pode-se lê-lo no livro de C.W. Leadbeater, o segundo volume de Talks on the Path of Occultism, Práticas sobre a Senda do Ocultismo, Comentários da Voz do Silêncio, que todo estudante do último terá toda a vantagem em ler. Em confirmação à declaração de HPB no prefácio, de que ela sabia de cor muitos dos preceitos de ouro, posso referir o leitor ao conselho do mestre a A.P. Sinnett. Leia o livro de Kiruet, acrescentando que HPB podia traduzir alguns paras, pois os sabe de cor. Ora, o livro de Dzyan, o livro dos preceitos de ouro e o livro de Kyuchi evidentemente fazem parte de uma grande série de obras secretas e públicas, com partes das quais, de qualquer maneira, HPB se familiarizou durante sua estada nos mosteiros budistas. Num capítulo da Doutrina Secreta, com o título Os Livros Secretos de Lanhin e Dzyan, ela nos diz: o livro de Dzyan, da palavra sânscrita Dhyan, dhyana, meditação mística, é o primeiro volume dos comentários aos fólios secretos de Kyuchi e um glossário das obras públicas do mesmo nome. 35 volumes de Kyuchi para finalidades exotéricas e o uso dos leigos podem ser encontrados na posse dos lamas Gelugpa tibetanos,
na biblioteca de quaisquer mosteiros, e também 14 livros de comentários e anotações sobre o mesmo pelos instrutores iniciados. Estritamente falando, esses 35 livros devem ser a versão popularizada da doutrina secreta, cheia de mitos, vendas e erros. Os 14 volumes de comentários, por outro lado, com suas traduções, anotações e amplo glossário de termos ocultos, desenvolvido de um pequeno fólio arcaico, o Livro da Sabedoria Secreta do Mundo, contém uma condensação de todas as ciências ocultas. Estas, parece, são conservadas secretas e à parte, a cargo do Techulhama de Tijgadje. O que precede, talvez, basta para provar a parte importante que o budismo, especialmente o budismo do Mahayana tibetano e os ensinamentos secretos lamaísticos, exerceram na preparação de HPB para a sua tarefa de se tornar a mensageira da teosofia ao mundo moderno e de habilitá-la para escrever o inapreciável tesouro que é a Voz do Silêncio. 9. A presente edição de Jubileu. A presente edição de Jubileu é uma reimpressão fiel da publicação original. Não se fizeram modificações nem na pontuação, no uso de maiúsculas e grifos, ou na divisão em parágrafos ou versos. Apenas nos seguintes pormenores há um desvio da primeira edição. O último trabalho através da imprensa, feito pela própria HPB. 1. Ao sistema de soletrar antiquado de HPB, nem sempre consistente com a pronúncia das palavras sânscritas, preferiu-se um sistema mais moderno. Mas ainda aqui as modificações foram ligeiras, consistindo principalmente de um emprego mais coerente de sinais diacríticos para as vogais longas e em escrever Janana em vez de Diana. 2. Enganos evidentes ou erros de impressão foram corrigidos e aqui e ali acrescentadas vírgulas, mas não sem mencionar estas modificações ou adições em anotações inframarginais entre colchetes. 3. Para facilitar as referências, os parágrafos, como os dividiu HPB, foram preenchidos de uma numeração consecutiva. 4. Foi adicionado um índice de palavras e ideias. 5. Ao pé das páginas, entre colchetes, foram inseridas algumas curtas anotações. As anotações mais extensas são aqui dadas por conveniência. 10 anotações. 1. Bodhidharma. Bodhidharma, no verso 102, nota, é um personagem histórico que se não deve confundir com Bodhidharma, a religião sabedoria da nota seguinte. No budismo chinês, é o primeiro incluído como o 28º patriarca desde Shakyamuni e como o primeiro patriarca da China, fundador da escola contemplativa do budismo, de que tem em sua origem outras escolas Zen. Nasceu no sul da Índia como Nagarjuna e em 526 d.C. deixou sua pátria para seguir seu trabalho missionário na China. Edkins, Chinese Buddhism, páginas 85 e 86. Referindo-se às escolas exotérica e esotérica do budismo, HPB observa na doutrina secreta que enquanto os budistas do sul, Hinayana, não têm nenhuma ideia da existência de uma doutrina esotérica engastada como pérola dentro do invólucro de cada religião, os chineses e os tibetanos do budismo do norte, Mahayana, têm conservado numerosos registros do fato. E depois passa ela a fazer citações do livro de Edkins, de que Bodhidharma é considerado o fundador da tradição esotérica na China. Julai Tathagata ensinou nobres verdades e as causas de todas as coisas. Tornou-se o instrutor dos homens e dos devas, salvou multidões e expôs o conteúdo de mais de 500 obras. Daí surgiu o Qiaomen, ou ramo exotérico do sistema,
que se acredita ser a tradição das palavras do Buda. Bodhidharma trouxe do céu ocidental, Shambhala, o selo da verdade, o verdadeiro selo, e abriu no Oriente a fonte da contemplação. Apontou diretamente para a natureza e coração do Buda, extirpou o parasítico e alienígeno crescimento da instrução do livro e assim estabeleceu o Tsungmen, o ramo esotérico sistema que contém a tradição do coração do Buda. Contudo, os dois ramos, embora apresentando cada qual necessariamente um aspecto diferente, formam um só todo. 2. Escola esotérica e exotérica. Depois do quinto patriarca na linha de Bodhidharma, ocorreu um cisma, tornando-se Shinsieu o sexto patriarca do norte e Huangmeng, 637 a 713 d.C., o do sul da China. No Veilang Sutra, ou Sutra Básico, sobre o tesouro da lei, contendo uma coletânea dos sermões de Huaineng, contrastam-se os ensinamentos dos dois patriarcas nos seguintes versos. Shinsieu, nosso corpo se assemelha à árvore Bodhi, enquanto nossa mente se assemelha a um brilhante espelho em sua moldura. Cuidadosamente os esfregamos e limpamos a toda hora, para que o pó não lhes caia. Huaineng, não existe uma árvore Bodhi, não existe um espelho em sua moldura. Se intrinsecamente tudo é vácuo, Shunya, como lhes pode cair pó? A observação de HPB, na nota ao verso 115, de que Shinsieu ensinou a doutrina esotérica de Bodhidharma, mostra alguma confusão entre as escolas do norte e do sul. A implicação parece ser a de que Huaineng pertence à escola exotérica. O verdadeiro estado de coisas é de fato o outro, em que Shinsieu representa a corrente intelectual comum, que se atenha à diferença entre espelho e objeto, ao passo que o místico Huaineng, como um verdadeiro seguidor da Madhyamika de Nagarjuna, funde ambas no todo vácuo. Sarva Shunya. 3. Pratyeka Buda e Bodhisattva. Para o teosofista atual compreender a voz do silêncio corretamente, é necessário, enquanto estuda o livro, eliminar de sua mente os significados especiais que têm adquirido alguns termos budistas na posterior literatura teosófica. Os dois termos especiais desta espécie são Pratyeka Buda e Bodhisattva. Para o teosofista, o Pratyeka Buda está colocado no mesmo nível evolutivo de Buda. O budista jamais pensaria assim. Para ele, o Senhor é o Samyak Sambuddha, o Buda perfeito, e no Mahayana é mesmo o Buda universal, visto que o Pratyeka Buda é apenas um Buda isolado, solitário, pessoal, o oposto de um princípio impessoal universal. É até possível interpretar seu nome como o adversário do único Buda. O anti-Buda, tal qual o anticristo no cristianismo. E não é muito improvável que no budismo o Pratyeka Buda seja até decididamente um Buda menor ou imperfeito, nunca igual ao Senhor Samyak Sambuddha. É devido à alteração do significado que o termo recebeu entre os teosofistas que surgiram objeções contra a primeira sentença do verso 191, e que essa sentença e a nota acompanhante foram eliminadas das edições subsequentes da Voz do Silêncio. As razões desse procedimento foram formuladas por Annie Besant numa nota inframarginal à Doutrina Secreta, verso 399. O Pratyeka Buda permanece no mesmo nível do Buda, mas seu trabalho pelo mundo nada tem a ver com o ensino a este. O seu cargo sempre esteve envolto em mistério. O absurdo conceito de que ele, em altura tão super-humana de poder, sabedoria e amor, seja um egoísta, encontra-se nos livros exotéricos.
Embora seja difícil de se atinar como pôde surgir tal conceito, HPB me incumbiu de corrigir o equívoco que ela, num momento de descuido, havia copiado em algum lugar. A última palavra se refere à voz do silêncio e ao glossário teosófico, bem como a outros escritos de HPB em que se tem feito menção do Pratyeka Buda. Não resta dúvida que a concepção teosófica não passa de um legítimo e natural desenvolvimento do termo budista, pois a ideia radical da concepção do Pratyeka Buda como sendo um Buda que não se acha na linha ou raio da instrução, mas do governo, está contida na concepção original budista. Kern, por exemplo, diz, dogmaticamente, o Pratyeka Buda é um ser que atingiu, como um Buda, por seus poderes próprios, o conhecimento necessário do Nirvana, mas não o prega. E Rhys Davids dá uma razão para este silêncio quando define os Pratyeka Budas ou os Budas pessoais, como aqueles que têm suficiente sabedoria e santidade, não apenas para tornar-se arantes e atingir o Nirvana, mas também para atingir o Budado, e todavia são incapazes de explicar a verdade a outros. Portanto, não é por motivos egoístas ou porque não tenham no coração o sofrimento da humanidade que eles se abstêm de ensinar o caminho a outros, mas sim por uma espécie de inabilidade ou incompatibilidade de vocação. Não é sua linha ou caminho ou temperamento, pois pertencem mais a outro raio, o primeiro ou governante, do que ao segundo raio, o da instrução. Essa é a razão por que eles não assumem esse departamento especial de trabalho, a que pertence tudo aquilo que classificamos sob o título de instrução, ensino, educação, civilização, cultura. O trabalho especial do Pratyeka Buda se emparelha com as linhas do rei governante, comandante, legislador. Não obstante, todo o budismo do Mahayana está impregnado deste contraste entre o Pratyeka Buda como o Buda egoísta ou em busca de felicidade própria e o Buda altruísta ou em busca de felicidade para outros. A simples rasura da sentença e nota contestadas não faria nenhuma diferença no poema, já que toda a voz do silêncio está saturada do contraste. Em todo ele notamos isso. Veja-se, por exemplo, verso 143, no qual de novo brota a felicidade egoísta. E nisso se baseia totalmente o segundo fragmento, com seus dois caminhos, como detalhadamente se mostra na nota 27. Temos, portanto, de aceitar a ideia como um fato concreto. Se desejamos entender e realizar o coração secreto da voz do silêncio e do budismo do Mahayana em geral, outro termo que necessita cautela é o do Bodhisattva. Com referência a isto, também é melhor deixar de lado certas preconcepções teosóficas. Na concepção budista comum, Bodhisattva não é apenas um indivíduo, um alto oficial da hierarquia, mas é um estágio ou estado que pode ser galgado por todo indivíduo que se qualifique para tal. Está também em agudo contraste com o de Pratyeka Buda, pois o Bodhisattva é também, até o momento, menos que um Buda perfeito na hierarquia. Verso 306, número 42. Mas, ao contrário do Pratyeka Buda, ele se recusou a aceitar a felicidade imediata do Nirvana como seu prêmio e definitivamente escolheu o caminho do Samyak Sambuddha, do Buda da compaixão, o caminho da felicidade adiada. 306, número 43. 4. Naujor. Esta palavra ocorre sob a forma de Narjol em 5 lugares na Voz do Silêncio, bem como no glossário teosófico e na doutrina secreta. Verso 498. Embora pareça não haver dúvida de que o correto seja Naujor,
Sob esta grafia se encontra na Doutrina Secreta, verso 402, 412, nas combinações Naujor Shotpa, no glossário está de novo mal grafado, como Narjal Shopda e Jorgon Sun. Nos livros de Madame Alexandra David Neal, Minha Viagem a Lacha, 1927, página 18, ver também página 21, lemos: a palavra pronunciada Naujor é escrita Rinalbior. E em Iniciações e Iniciados no Tibete, 1931, página 15. Naujorpa, feminino, Naujorna, significa literalmente aquele que está de posse da perfeita serenidade. O Dr. Evan Wentz, em sua obra Yoga Tibetana e Doutrinas Secretas, 1935, página 120, escreve: deve-se notar que a palavra Naujor, Rinalbior, o equivalente tibetano da palavra sânscrita yoga, ao contrário da palavra yoga, não significa união, mas completa tranquilidade mental e, portanto, maestria na contemplação. À vista destas autoridades, estamos seguros em manter a correção da soletração feita por Anne Besant. Naujor é, pois, o equivalente da palavra sânscrita yoga e Naujorpa de yogi, mas na voz do silêncio se usa Naujor apenas para o último. Naujor Shodpa é o equivalente do Yogacharya, o seguidor da escola filosófica de Aryazanga. 5. Alaya. Uma das concepções mais fundamentais no budismo do Mahayana é Alaya. Este termo específico ocorre pelo menos 9 vezes na voz do silêncio e é a miúde traduzido de diferentes maneiras. Grande alma, 107. Alma mestra, alma universal, 221. Pensamento alma da natureza, 249. Literalmente traduzido, Alaya significa paiol, receptáculo, morada. Himalaia, morada de neve. Estreitamente afim com esse termo, talvez mesmo derivado dele, é a ideia teosófica da alma grupo ou coletiva nos reinos subhumanos, isto é, o viveiro, receptáculo ou morada das almas dos seres individuais. Alaya é esta ideia sublimada num conceito universal, abrangendo cada forma de existência em todo o cosmos, subhumana, humana e superhumana, ainda os não existentes. Sua posse ou realização dá, portanto, a reta percepção das coisas existentes, bem como o conhecimento do não existente. 108. Do Alaya deriva o homem, a sua alma, ou eu individual. O homem é seu raio cristalino. Esse feixe de luz é o teu verdadeiro eu. 250. O guia vital e o guru. Em Alaya não há certamente nem alma nem eu. Está além do eu e do não eu. Estes pertencem ao mundo de Maya. Por isso se diz, não busques teu guru nessas regiões maiávicas. Versículo 29. Uma aplicação desta ideia de uma alma ou mente coletiva também se encontra no versículo 226, onde se diz que as mentes coletivas das mentes dos Lanoncharavakas, isto é, dos grupos de discípulos de Guru único, devem afinar-se com a mente do preceptor, com a ulterior sugestão de que também todas as almas no universo devem afinar-se para se tornarem unas com a superalma. O Alaya é, pois, esta superalma. Nas cartas do Mahatma, o termo ocorre 2 vezes na combinação Alaya Vijnana. Uma vez é traduzido pelo mestre como eu espiritual, o que concorda com o acima, e outra vez é traduzido por conhecimento oculto, o que é uma curiosa interpretação. Vijnana pode significar conhecimento, porém geralmente é mais traduzido por consciência. A qualidade de esconder, de segredo, do oculto e encoberto está sem dúvida diretamente relacionada com o seu aspecto transcendente daquilo que está além da manifestação.
o absoluto. Mas Alaya é o absoluto, Brahman, não apenas em seu aspecto do transcendente, mas também do imanente. 6. A estrutura do poema. Dos 3 fragmentos, cada um consistindo de cerca de 100 parágrafos ou versículos, os 2 primeiros são de natureza preparatória, conducente ao terceiro. O fragmento inicial começa com os primeiros sussurros da voz do silêncio acerca do vale da felicidade, na outra margem da corrente de vida, ao lado da qual está o vale de lágrimas. Todavia, não indica a senda em si, que conduz à cobiçada meta, detendo-se, porém, apenas na estrada para a senda, 69, que é a via probacionária que tem de preparar o candidato para a disciplina mais severa da senda propriamente dita. Mostra-nos essa senda de prova como consistindo de 3 vestíbulos, de 7 etapas, com os seus correspondentes 7 sons místicos, e de 4 estados, com suas respectivas verdades, até que, no final, os 7 sons se fundem em um, a voz do silêncio, que dá o seu título a este fragmento. Mesmo o fragmento intermediário não nos conduz à senda real. Seu objetivo é também o de introdução e admoestação. Projeta uma intensa luz sobre os motivos diametralmente opostos que podem induzir os candidatos a trilhar a senda. De fato, o contraste, dando às disciplinas qualidades diferentes, divide praticamente a senda única em 2 sendas separadas, com muito pouco em comum, tanto nos objetivos quanto nos meios. A distinção está profundamente radicada não apenas na voz do silêncio, não apenas no budismo, como entre Hinayana e Mahayana, mas na vida em geral, onde ela se expressa numa infinita variedade de maneiras. No quadro adiante, coligi bom número dessas várias maneiras, apenas da voz do silêncio. Pode dar uma ideia da profunda e compenetrada preocupação da voz do silêncio com esta diferença em motivos ulteriores. Torna o segundo fragmento o mais excitante dos 3. Em todo ele, soam os gritos de piedade, cintilam as lágrimas de compaixão pelos sofrimentos da humanidade. Lenta e gradativamente, aumenta a profundidade do sentimento, até que, em inconsciente beleza, o fragmento termina num perfeito clímax, a antítese entre o Pratyeka Buda, o Buda pessoal, solitário ou buscando a felicidade para si próprio, 191, e o Samyak Sambuddha, o Salvador do mundo, 191, aquele que renuncia o seu eu para a salvação do mundo, 188. Expresso de outra maneira, o contraste entre as 2 sendas é que entre o yogi, 298, que pela senda do quádruplo dhyana busca a libertação e escapa dos sofrimentos deste mundo, e o Arat Bodhisattva Buda, que desdenha tal libertação solitária e mais corteja o sofrimento do que procura escapar dele, e assim ajudar seu próximo a entrar com ele no vale da felicidade. O terceiro fragmento conduz-nos à senda propriamente dita, isto é, à segunda das 2 sendas. Da primeira nada mais ouvimos falar, salvo quando empregada como um fundo para fazer ressaltar as cores da outra. Em nenhuma parte da voz do silêncio há qualquer tentativa para descrever a primeira senda com os mesmos detalhes com que foi feito para a segunda. Isto pode, em parte, ser atribuído à consideração de que o assunto havia sido suficientemente tratado nos livros populares sobre yoga. Todavia, isso é principalmente efeito inconsciente da integral simpatia e interesse da autora apenas pela segunda senda, não deixando nenhum segundo pensamento para outra, o que não significa, por certo, que se condene dhyana em si, pois é bem aceita também como uma disciplina do budismo. Significa simplesmente
que é rejeitada como um fim em si para atingir a sua própria libertação e aceita apenas como um meio para adquirir visão interior e poder ajudar os demais. Os quadros seguintes esclarecerão num relance a estrutura do poema e do caminho. 1. A senda probacionária, 69. A. Os 3 vestíbulos, 22 a 23. 1. Tristeza. 2. Instrução. 3. Sabedoria. B. Os 7 estágios e sons místicos, 41, 49, 81, 89. 1. Rouxinol. 2. Símbolo. 3. Concha. 4. Viná. 5. Flauta. 6. Trombeta. 7. Trovão. C. Os 4 modos da verdade. 93, 97. 1. Miséria. 2. Domínio da tentação. 3. Destruição do pecado. 4. Entrada na senda. 2. As 2 sendas. 1. A primeira senda, 182. A escarpada senda da quadrupladiana, 198, 199. A senda da Diana, 298. A senda do Yogi, 298. A senda da felicidade, 143, 194. Felicidade egoísta, 143, 191. Felicidade imediata, 179. A senda aberta, 139, 180, 181, 186. Olhos abertos. Doutrina dos olhos ou Dharma, 111, 119, 127, 147. Instrução da mente ou cérebro, 106, 111, 113, 115. Falsa instrução, 119, 122. Destruição, 142. Pratyeka Buda, 191. Buda solitário, Buda pessoal. O manto do Xangá ou Dharmakaya, 142, 186, 306. Isropati ou Saravaka, 296, 298, 306. Nirvana Dharma, 305. Libertação, 182, 190. Eus sacrificados ao eu, 142. Sacrifica a humanidade ao eu, 142. Foge do mundo. Esquecimento do mundo dos homens, 186. Doce repouso, 190. Orgulho, 119. Olha, eu sei, 119. A multidão, 119. Externo não existente, fugidio, 128. Pessoal, 222. 2. A segunda senda, 183. A íngreme senda das alturas Paramitã, 198, 200. A senda Arahata, 299. A senda Aria, 302, 306. A senda das aflições, 183, 184, 194. Autoimolação, 180. Felicidade adiada, 179. A senda secreta, 143, 146, 147, 180, 184, 187. Coração secreto, 143. Doutrina do coração ou Dharma, 111, 119, 120, 128, 147. Sabedoria da alma, 106, 111, 113, 115. Verdadeiro conhecimento, 122. Compaixão, 142, 191, 301. Samyak Sambuddha, 188. Buda da compaixão, 143, 306. Buda da perfeição, 146, 302. O manto do Nirmanakaya, 145, 306. Bodhisattva,
306, 307. Aram ou Buda Dharma, 314, 315. Renúncia, 145, 183, 190, 192. Eu sacrificado aos Eus, 146. Viver para beneficiar a humanidade, 144. Salva o mundo, 193. Ilimitada piedade pelo mundo dos mortais, 187. Amargo dever, 190. Humildade, 119. Assim ouvi, 119. Os eleitos, 119. Permanente duradouro, 128. Impessoal, 222. 3. A segunda senda ou a aria, 302. As 7 perfeições, 206, 214. 1. Dana, caridade. 2. Shila, harmonia. 3. Kshanti, paciência. 4. Viragan, indiferença. 5. Viriya, energia. 6. Dhyana, contemplação. 7. Prajna, sabedoria. Ariasanga, A. J. Hemister. Adyar, Madras, Índia, 27 de dezembro de 1939.